Nesta aula eu quero falar com você sobre algo muito importante e darei um testemunho que aconteceu comigo. Agora é a hora do momento da revisão do texto. Eu quero dividir com você uma experiência que foi triste para mim, mas serviu muito para o meu crescimento. A primeira obra que eu lancei, um livro chamado Um Sonho de Casal, eu passei por todas as fases das aulas anteriores que eu acabei de ensinar para vocês. Mas infelizmente eu contratei uma profissional para revisar o meu texto que não era da qualidade que eu imaginava. E eu me lembro como se fosse hoje. De repente a gráfica enviou para a minha casa os livros, dezenas de caixas de livro, 1000 livros na minha casa, e eu muito feliz abri a caixa, peguei o meu livro na mão, sentei na sala e comecei a ler. E quando eu comecei a ler, depois de muito tempo de espera, eu comecei a ver que haviam vários erros de escrita, de acentuação, de conjugação, de gramática básica, porque durante a escrita eu não tinha conseguido enxergar aqueles erros, ou quem sabe no processo alguns até foram acontecendo. Então eu fiquei profundamente amargurado, porque eu tinha que pagar os meus livros, e não foram baratos naquela época. Eu tinha 1000 livros que eu tinha vergonha de ler e de vender. E eu não quero que você passe por isso. Por isso eu quero que você preste bem atenção. No momento da revisão, o barato pode sair caro se você enviar para o vizinho, para o amigo, para alguém fazer a revisão do seu texto. Pague um profissional, um professor da área de letras, ou um profissional que revise textos. Pague esse ao seu profissional, porque isso não é um gasto qualquer, isso é imprescindível. Então, se você preferir o barato, pode ser que o barato depois fique muito caro. Então, em primeiro lugar, saiba que o barato pode ficar caro. Em segundo lugar, contrate um profissional gabaritado. Não porque ele se apresentou, deixou o cartão com você, mas busque referências para que você tenha uma comprovação da qualificação do serviço e da entrega deste profissional. Então essa é a segunda dica. Em terceiro lugar, esse profissional deve revisar a parte ortográfica, gramatical, conjugação, toda a disposição do texto. Pegue alguém preparado para isso e assim você vai ter tranquilidade. Mas em último lugar, eu considero que é esse momento de revisão final, antes de impressão, é uma das fases mais importantes, porque será o último profissional que poderá detectar alguma falha no seu texto. Por isso, você escreve, depois você revisa, manda para o preparador do texto e agora é hora da revisão do texto. Esse será o último profissional que colocará a mão no seu texto. Depois disso, ele não será mais mexido. Não mais por você, mas nem mais por ele. Então eu considero de suma importância que você contrate alguém com profunda capacidade técnica para cumprir com esta fase. Então, lembre-se, esta aula eu falei sobre o momento da revisão.